Então, a espécie humana está evoluindo do ponto de vista biológico? Por mais paradoxal que seja, a resposta é sim. Não há discussão que há mudanças nisso. Só que o problema... Características que surgem ou desaparecem. Exatamente. Então, o problema disso é que a evolução, de novo, voltando àquela discussão entre o teleonômico e o teleológico, é teleonômica, é o que está por trás. Ela não tem uma finalidade, ela não busca necessariamente o melhor. Ela simplesmente é um processo de transformação dinâmica na escala do tempo. E, de fato, por exemplo, uma das nossas transformações é que o cérebro humano está encolhendo. Então, a gente está evoluindo. Sim, o cérebro humano está encolhendo. Isso nos torna necessariamente mais burro? Sim, é isso que está acontecendo. Não necessariamente o tamanho do cérebro em cada pessoa está relacionado... Desde quando isso? Isso está acontecendo há pelo menos... Bom, os estudos... Há uma longa discussão nesse assunto, tá? Mas pelo menos 1000 anos em que o nosso cérebro está diminuindo de tamanho de acordo com os estudos canônicos, por assim dizer. Então, uma das formas através das quais a gente está evoluindo é o cérebro está diminuindo. Por quê? Porque, obviamente, pensa uma coisa, a gente usa o Waze para... Tem um par de estudos muito interessante que foi feito com motoristas de táxi, tá? Motoristas londrinos. Na virada do milênio, estudo feito e mostrou aumento em determinadas áreas do cérebro, especialmente o hipocampo, mas uma porção específica do hipocampo ligada ao mapeamento visoespacial do mundo. Legal, você fala, poxa, o sujeito está usando o cérebro, certamente você conhece Londres é um labirinto, é um rolo andar lá. Enfim, estudo feito em 2016, não só a gente não encontra isso, como a gente encontra redução de algumas áreas do cérebro, não às vezes, mas você encontra uma série de formações um pouco esquisitas no cérebro da pessoa que fica lá parada dentro do táxi o dia inteiro olhando para o Waze. Então, quer dizer, é claro que eu não quero botar pânico em quem aqui dirige Uber, etc., e usa o Waze o dia inteiro e fica parado sem exercitar o cérebro, porque não é uma questão de quem faz isso, é uma questão de quem trabalha dessa maneira, é uma questão muito mais ampla de quem não usa o cérebro. Então, tá, você precisa, de fato, usar para que ele siga se desenvolvendo. Isso numa escala muito pequena. É claro que um efeito como esse não é diretamente transmissível do ponto de vista genético, não é assim que as coisas funcionam, senão a gente estava de volta ao lamarckismo, mas a gente pode pensar que em determinados, por muito tempo, algumas competências foram efetivamente ligadas à capacidade de sobreviver e ao acoplamento, etc. E, de fato, e ao longo do tempo deixaram de ser. Então, por exemplo, para trazer um tema que é sensível, não para você, uma das coisas que se diz é que a espécie humana está evoluindo através, sobretudo, da seleção cultural, através do aumento da altura. Então, por exemplo, os holandeses é o povo mais alto do mundo, tem uma série de tentativas de explicar isso, e uma das explicações mais pés no chão é que os homens mais altos na Holanda têm mais facilidade de casar e ter filhos, simples assim. Então, dirigir empresas, né? E dirigir empresas, exatamente. Quanto mais alto, mais você supõe uma autoridade. Eu gosto que a Maria sempre traz o aspecto do simbólico que faz a gente pensar de uma maneira um pouco mais profunda esses fenômenos, em vez de simplesmente estar trazendo o dado, né? Papagaiando o dado. Mas o dado é que, no resumo da ópera, a espécie está evoluindo no sentido em que ela está se transformando geneticamente através de cruzamento, mutação e uma série de outras coisas. Mas sabe o que a gente não sabe? Porque, olha só, o Neandertal, lembra, tinha uma cabeçona, né? Sim. E os sapiens têm uma cabeça menor. Sim. Por quê? Porque também a gente foi ficando bípede. E aí, né, porque quando estava de 4, você nascia com uma cabeça maior. Bípede, você tem um estreitamento da cintura pélvica, então você tem menos bacia. O bebê tem que fazer 2 coisas, nascer com menos cabeça e nascer mais prematuro. Por isso que o humano é um bicho ultra prematuro. Né? Um cavalinho demora 1 ano, demora mais, já ploft, cai ali, não, mas sai ali no trotinho. O humano, coitado, para sair no trotinho é 1 ano, para andar bem é uns 3, para falar, pensar e ser autônomo é uns 35 hoje em dia. Muito bom. Então, pensa bem que a situação está complexa. Mas o que eu quero dizer é, a gente consegue ver, né, o tamanho, massa encefálica, tamanho do crânio, fazer pesquisa. E as sinapses? Já que é a tua área, né? E o que a gente conecta? Então, talvez a gente consiga ter um mini chip, né? Tá aí a nanotecnologia para não me deixar mentir. Então, talvez tenha menor cérebro com muito mais conexão.
Então você percebe que a conversa é complexa. A gente não mas na pode verdade isso casar aí tá por causa mapeado. disso É, também. como que a é Como as gente vai pessoas Mas isso- andavam? Porque eu comecei a dirigir em Belém, depois em Brasília. Brasília só tem asa sul e asa norte. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, como era que se dirigia numa cidade... com guia de Porque ruas vamos- maravilhoso. Verdade. Ah, Que é quatro Eu rodas. era, né? eu era terrível nesse Que inclusive negócio, estimula mas o cérebro, né? Sim. O mapa super estimula. Sim. Tudo que é difícil estimula. Um comentário, isso que você está falando tem também, tá mapeado, né, do ponto de vista experimental. Você tem um efeito chamado Flynn Effect, o efeito Flynn, que acontece desde o final do século XIX, que é o crescimento, o aumento do QI de geração em geração, tá? Então a espécie humana está ficando mais inteligente, isso não há nenhuma dúvida. Seu filho vai ser mais inteligente que você e assim por diante, minha filha, e minha filha, por sinal, já é, também isso aí é fácil. Mas que idade tem tua filha? tem 4. Por isso que ela. Enfim, é porque essa é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem sentido psicológico relativamente verdadeiro, porque a criatividade aos 4 anos de idade é muito grande. Mas, enfim, o ponto é que a gente, de fato, está tendo um aumento de inteligência indiscutível, tá? Tanto do ponto de vista medido experimentalmente, quanto do ponto de vista das criações cada vez mais sofisticadas da sociedade, é difícil de discutir. O curioso é justamente que isso vem junto com uma redução do cérebro que está numa escala muito mais ampla. Então não tem essa escala de 100 anos. A escala é muito mais lento o fenômeno. E qual que é a associação das duas coisas? É justamente aquilo que você estava trazendo, exatamente esse ponto, que é o mundo, a cultura traz para a gente, né, o simbólico, formas de se relacionar que são muito mais sofisticadas, mas não necessariamente elas exigem um esforço no sentido tradicional da palavra, metabólico Eu não maior. tenho que criar a cultura, ela já chegou pronta. É isso Não, que não tá é isso. dizendo? Você cria muita coisa. Você não precisa ficar. Veja bem, ó. Você não precisa se esforçar tanto na prática. É como. Ó, exemplo prático. A criança, hoje em dia, com 3, 4 anos, ela tem um pensamento abstrato muito maior que a criança de 3, 4 anos de uma década atrás, tá? Ou, sobretudo, de uma geração atrás, de 20 anos atrás. Por quê? Porque essa história, meu filho mexe no YouTube com 4 anos de idade, que absurdo, não sei o quê. Bom, isso tem um lado absolutamente negativo do ponto de vista de hiperestimulação sensorial, blá, 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 mas tem também um lado extremamente interessante, que é um pensamento abstrato. Minha filha entende perfeitamente que as coisas funcionam pela internet, que o cartão está ligado ao dinheiro que está no banco e tanto faz a fiscalidade. Pensamento abstrato, ela tem a torta sobrando o pensamento abstrato. Tá? E eu não acho que é nada tão especial dela. Bom, ela é muito inteligente, mas não é isso. É uma coisa que é típico de uma geração que mexe com coisas abstratas como internet, digitalização e etc. e tal. Então você tem um aumento de complexidade que é a base do fenômeno do efeito Flynn. Tá? Então, por que a gente vem melhorando do ponto de vista desses testes de inteligência nos últimos mais de 100 anos, 140 anos pelo menos, por causa do aumento da abstração do pensamento. Tá? Se você for ver, tem todo um caminho de abstração cada vez maior, bastante mapeado já, isso é muito conhecido. Do outro lado, você tem coisas como justamente você poder usar muletas, tá? Lembra que eu comecei falando, em algum momento eu falei lá no começo, sobre o quanto a gente usa o mundo como esse cérebro como essa mente estendida, e que a mente não está limitada à interface do corpo, mas sim da somatose, mas sim ela se espraia por tudo. Pois a gente usa esse mundo como, por exemplo, um exemplo desses do Uber, que usa o Waze, e aí deixa de fazer esse esforço, mas não necessariamente deixa de pensar de maneira cada vez mais abstrata e entende coisas que a avó daquela pessoa que está usando o Waze não entenderia, porque aquilo exige um grau de abstração que está fora da realidade dela, entendeu? Então é a combinação dessas duas coisas que dá esse fenômeno curioso. Do meu ponto de vista. Então agora fudeu, porque agora sim, eu não sei mais se a gente tá ficando mais burro ou mais inteligente. Tá ficando mais inteligente. Não, mas isso tá aí, medido. A fora- questão a gente tá Bom, ficando ele mais falou da inteligente com o pesquisa cérebro que ficando aumentou menor. o Não, número de então- venda de livro, né? A gente está ficando mais inteligente com o cérebro menor, mas tem outro complicador que eu acho que vale nessa roda, que é assim. E a tal da inteligência emocional? Boa. Ou, para não usar um termo, e a inteligência relacional? Né? Porque a gente media pelo QI, que é o coeficiente de inteligência, mas que é fazer vocês já fizeram? Uns eu não testezinhos fiz lógicos. de maneira séria, eu não fiz, não. Mas, assim, a inteligência cognitiva, você, né, sabe contar, sabe ter dedução lógica, é um raciocínio abstrato técnico. Mas e você saber se relacionar com pessoas?
Isso é fundamental É para fundamental. fazer trabalho, para, né, ser feliz Isso é até no amor e no estratégico, trabalho, Estratégico. estratégico. Então, Super. assim, inteligência política poderia ser o Na nome minha profissão, disso. se você não soubesse se relacionar, Tá ferrado, né? Não, mas você não publica nem Imagina. 3 não páginas. consigo conversar nem com Não, ninguém. e com quem você Eu quer dependo tirar sim. informação. Então, assim, vocês já viram aquele novo mapa da inteligência? Acho que tem 8 tipos, você me ajuda, de inteligência ou de cérebro ou de comportamento corporal. Então, assim, sabe aquela pessoa que vai e tem maior domínio em cima da moto? Você já viu? Motoboy Sim. bom. Uma coisa sensacional. Eu acho o atleta é uma coisa que tem noção do peso, da distância, do equilíbrio, a dança que a gente faz continuamente. Então tem vários tipos, de uma sensibilidade que é sensitivo, que está mais para cá, está mais para lá. Então também o que é inteligência? Estamos ficando mais aqui ou mais ali? Muito bom o que você está dizendo. Eu quero falar outra Mas coisa, você acha mas que a eu gente vou está ficando segurar. mais inteligente nesse campo? Eu estou Essa é a achando que a provocação gente dela. está ficando menos iludido quanto a quem somos nós. E se a gente conseguir fazer o luto do fetiche, do conceito de progresso e de evolução, seremos menos infelizes. Muito bom. Se eu posso sintetizar, Capitão. Porque isso... Eu vou parar, você quer comentar, mas Não, eu não, quero não quero só... não. Eu queria. Não. Eu lembrei do Mike Terrorista. Quem lembra do Mike Terrorista? Caralho, quem que é Mike Terrorista? Vai lá, O quê? Álvaro, Você- vai o quê? lá. Então, ó, Gostei desse pra quem nome. fala de motoboy com habilidades, o Mike Terrorista era o fenômeno da internet. Era o cara? Ele era o Era um cara. motoboy. Eu Que botava a câmera aqui? é um deles que botava a câmera, mas ele foi um fenômeno. Ah, tá. Eu sei quem que é o Mike Terrorista. Então, Mike porra. Terrorista. Quem é, Mike? É, o da Moto, fazia uns motovlog. Sim, que botava a câmera e saía Ele louco bota uma no câmera, trânsito. Sei. Mas Maneiro. por que você lembrou dele? Porque ela falou de motoboy com habilidades e Mike Terrorista Ah, sim. é Não, um mas ele não tinha paradigma. habilidade nenhuma, ele era um louco. O quê? Ele era um louco, Ele gente. era um louco com Ele habilidades. saía cortando não, no não, meio do ele ônibus. é, não sei se ele tá vivo, mas é um louco com muita habilidade, não é pouca habilidade. É muita habilidade, habilidades olímpicas. Olímpicas e específicas. E específicas. ultra. Mike Terrorista, meu amigo. Assista pra você ver Nossa, se ele não, tem eu já habilidade. vi, eu vi Porque os o cara vídeos dele. dando Eu acho, 140 inclusive, numa fila com isso é. aqui, com 2 espelhos de cada lado, encostando no guidão da moto. Nossa, eu lembro Mike Terrorista, meu amigo, ele era um terrorista mesmo. Eu